Irmãos, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma. Graças a Deus por mais esse dia de vitória que o Senhor nos concedeu, tem nos concedido. Glória a Deus. Neste momento, passamos por aqui para deixar uma palavra de reflexão dentro da palavra do Senhor, na continuidade desses vídeos e ministrações bíblicas, evangélicas, por forma de ensinamento ou ministração dentro da palavra de Deus. E graças a Deus, eu só tenho a louvar a Deus pela sua vida, e porque até aqui Deus tem nos abençoado e nos ajudado. Por aqui eu observo Marcelo, glória a Deus. Observa o que diz o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, que escreve nosso irmão amado João, glória a Deus. O mesmo João da ilha de Pátimos, o mesmo João que começou sendo discípulo, passou a ser apóstolo e presbítero do Senhor Jesus Cristo também. Glória a Deus, coisa boa. Então veja o que diz o capítulo, por exemplo, 6. Tem um título, a multiplicação dos pães e peixes, tem 3 subtítulos. O primeiro diz, Jesus anda sobre o mar. O segundo, Jesus é o pão da vida para os que creem. Tem isso também, ele é pão da vida, é agora para os que creem, que acreditam nele. O último epígrafe do capítulo 6 diz, Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. O último epígrafe, João tem 71 versículos, capítulo 6 de João. Observe o que diz a partir do versículo 60. Está aqui, na palavra do Pai. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai, glória a Deus, lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Pedro, ou Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós outros, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Louvado seja Deus. Meu querido, nesse momento aqui, pleno, Jesus ele está com muita gente, além dos seus discípulos. Quando Jesus aqui, ele é abandonado por muitos discípulos. Observe, ele não é abandonado por todos. Ele é abandonado por muitos discípulos. E nessa ocasião que muitos discípulos abandonam ao mestre, é onde Pedro entra confessando o Filho de Deus e a Jesus. Observe, muitas pessoas, glória a Deus, vêm para Cristo. E o próprio Cristo diz que muitos são até chamados, sabe? Mas poucos são os escolhidos. Que eu, que você possa estar no meio dos escolhidos.
porque o mundo é chamado, sabe? Aqui, ali e acolá. São cidades, são estados, são região, são dialetos, sotaques, línguas e nações povoados, circunpovoados, circunvizinhos, sabe? Países, continente. O mundo todo é chamado. Porém, a questão é a tangência da seletividade ou da escolha. Chamado, o mundo inteiro, agora escolhidos são poucos. Que a igreja, que você, que eu, que a tua família, a minha família possa estar no meio desses poucos. Poucos escolhidos. Chamado é um lugar. E que Deus tenha misericórdia de mim, de você, da sua casa, da minha. E devemos nos preocupar com isso. Glória a Deus. É sabido que vós outros, dentro da palavra de Deus, existe, escrito nela, né? E que é uma tangência de praticidade que nós percebemos aqui, ali e acolá. O que, Marcelo? O joio, o bode, sabe? Toda a quantidade e qualidade de peixes está na palavra do Senhor. É interessante que Jesus aqui, glória a Deus, como nós terminamos de ler, muitos, pois, dos seus discípulos já não andava mais com ele. Jesus disse para eles e para nós, que Jesus é o pão vivo, que de Deus é descido do céu. Quem come a minha carne, né, e bebe do meu sangue, esse vai ter parte comigo, vai ter, né, essas coisas boas. Só que Jesus não estava dizendo para eles que deveriam eles se alimentar, degustar de Jesus a sua carne em si, física, ou seu sangue físico, não. No modo que sentido espiritual, perdão, o cansaço mesmo. Aquele processo, aquela parte que Jesus transforma a água em vinho, ou em suco da vida e da uva, né, o trigo, o pão, no seu corpo. Só que por falta de conhecimento de alguns, inclusive até hoje, né, alguém que acredita que quando é consagrado o pão e o suco, alguns acham que literalmente é o corpo, o sangue de Cristo, mas não é, de forma simbólica. Essa é a questão dos discípulos abandonar ao Senhor. E não fala dos 12, fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Abandonou ao Mestre, muitos dos seus discípulos. Está aqui na sua palavra. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disse: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Como, Marcelo? Aquele que eu disse, olha o versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vos envio pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. O discípulo achou estranho essas situações do Mestre. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Porque Jesus diz: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Glória a Deus, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Muitos discípulos estranhou essa fala do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava acostumado, habituado, e muitos deles entendiam pela questão literal, pela questão, sabe, palpável, pela questão, glória a Deus, material mesmo. Mas Jesus estava dizendo isso no sentido espiritual. Glória a Deus. Aí os discípulos chegam, olha, duro eu vi esse discurso. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, Jesus sabe de tudo. Jesus sabe de tudo. Então não vale muito a pena essa questão, essa tangência de se reclamar murmurador, não. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Olha o versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Porque o meu sangue verdadeiramente é bebida e minha carne verdadeiramente é comida? Que seria, pois, se vocês acham que isso é escândalo,
Que seria, pois, se vocês pudessem contemplar agora, glória a Deus, subir o Filho do Homem para de onde primeiro o estava. Aí ele diz, olha bem, o Espírito é o que vivifica, o Espírito de Deus traz vida, vivifica mesmo. Glória a Deus, Jó é testemunha disso. Seu capítulo 33, versículo 4, porque a inspiração, glória, perdão pelo cansaço, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida e o Espírito do Senhor me fez. Jó é testemunha disso. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória a Deus, coisa boa. Mas há alguns de vós que não creem. Tinha alguém ali, Jesus sabia que não acreditava nele e em seus milagres. E até hoje você acha que Jesus não sabe dessas coisas? Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio, quem eram os que o criam e quem era o que o havia de entregar. Jesus sabe de tudo. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor são como chama de fogo, que passeia por toda a terra para contemplar quem é bom e quem é mau. Ô glória! Sabe? Jesus sabe de tudo. Sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus o que havia de entregar, o que havia, enfim. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se pelo meu Pai lhe não for concedido. Aí em João 14,6 está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E aqui no versículo 65 do capítulo 6 de João, ele diz, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Observe, João 14,6 para chegar a Deus através de Jesus. João 6, 65, Jesus está dizendo que o Pai tem que levar alguém a Ele, ao Filho. Por quê? Porque em João capítulo 10, versículo 30, Jesus deixou bem claro, eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele, pela questão que eles não procuram entender o sentido da palavra quando Jesus se referia a Ele como carne e como bebida para a humanidade. Desde então disse Jesus aos 12, querem vós também vos retirar-vos? Aí é onde Pedro vai confessar. Está escrito essa última epígrafe, último subtítulo, Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Pedro confessa aqui agora, quando muitos discípulos o abandonou o mestre olha para ele os 12, olha bem, se vocês quiserem também, tchau, podem ir. Louvado seja Deus. Meu irmão, quem depende de Jesus somos nós. Não é nem Jesus que precisa de nós, no sentido da questão, da convicção, daquele que queremos, pois ele dá livre, espontânea vontade para escolhermos. Glória a Deus. Nosso pastor Carlito ministrou hoje à noite, dentro da sua mensagem, e do verso que o mesmo citou, eu cito aqui direto, comumente, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós outros, que colocam diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a sua casa. E aqui ele disse, glória a Deus. Respondeu-lhe Simão, pois Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Confissão de Pedro. Você pode confessar a Cristo nessa noite. Glória, você pode orar, agradecer, ser grato. Glória a Deus, porque são muitas atratividades que tentam tirar eu e você a presença de Deus, da presença de Deus. Mas se fizermos como Pedro, Senhor, para onde nós iremos? Quando só o Senhor tem as palavras de vida eterna, é tudo certo.
permanecer em Cristo. E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus escolheu os 12. Jesus disse para eles: ó, eu escolhi 12 aqui, mas um de vocês aí é Satanás, é um diabo. Glória a Deus. E isso dizia a ele de quem? De Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então veja bem, Jesus é abandonado por muitos de seus discípulos. E aí, nesse interim entra a confissão de Pedro, porque todos começaram a abandonar o Mestre. Todos os discípulos, mas fica os 12. Aí Jesus chega entre os 12 e diz: vem cá, e vós outros não querem acompanhar eles não? Aí Pedro vai confessar: não, Senhor. Peraí, para onde que nós podemos ir quando só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Aí Jesus também dizendo com eles: olha, eu escolhi 12 aí, só que um aí é o diabo. O que é diabo? Inimigo da obra, inimigo da Bíblia, inimigo de Jesus, inimigo da igreja, inimigo dos céus. Glória a Deus. Meu amado, vamos dar glória a Deus sempre, e sempre procurarmos obedecer do que fazer questionamento. Questionamento às vezes não vai chegar a lugar nenhum, mas a obediência vai. A sujeição, a submissão vai chegar. Coloque essa palavra de Deus no teu coração, sinta-se abraçado pela pessoa do Espírito Santo e pela minha vida aqui, o teu servo Marcelo. Pense nisso com carinho, tá bom? Um forte abraço, que papai continue a abençoar você, a minha, a sua casa, a minha casa, a minha família, a tua família, aqui, ali, acolá, para a glória do nome de Jesus Cristo, glória, amém.